E atenção, termina hoje o prazo para o pagamento da contribuição sindical rural. Os produtores devem ficar atentos ao prazo para evitar multas. E para esclarecer todos os detalhes sobre esse assunto, o Sindicato na TV recebe aqui no estúdio a coordenadora de arrecadação da CNA, Eliane Brozovski. Bom dia, Eliane. Bom dia. Obrigado pela sua presença aqui. Fala pra gente então, quem que o produtor precisa procurar caso identifique algum erro na contribuição? Bem, o produtor ele recebe em casa uma guia que vem descrito todos os imóveis e os valores desses imóveis. É por meio desses valores que se faz o cálculo da contribuição. Se ele verificar que tem alguma inconsistência nesses dados, ele pode entrar em contato com a CNA ou com a federação do seu estado, para que faça essas alterações, tá? Bem, como eu disse, né, só procurar a CNA e a Federação do Estado. Para que, como a gente faz essa alteração? Precisa de documentação? Sim, é necessário que ele comprove a inconsistência que ele achou. Por exemplo, se ele vê que é uma propriedade que ele já vendeu, né? Porque como a Receita nos passa essas informações, pode acontecer no meio termo ele ter vendido uma propriedade. Então ele vai encaminhar para a gente uma alteração feita na Receita Federal por meio de um documento, tá? E ele faz essa alteração e encaminha para a gente essa documentação e a CNA também faz as alterações devidas. E é preciso apresentar documentos para fazer correções na contribuição sindical, Eliane? Sim, as correções só são feitas com documentações que comprovam aquela alteração solicitada. Que tipo de documentos, por exemplo? Na verdade, o documento que a gente mais pede para o contribuinte é o próprio ITR. Se ele fez uma alteração no ITR, ele vai encaminhar para a gente essa alteração do ITR. E se o produtor não recebeu a contribuição, o que ele pode fazer? Bem, ele pode entrar no nosso site e solicitar a segunda via, ou então ligar para a CNA, que a gente emite a guia na hora. As federações também estão habilitadas a tirar essa guia também. Existe multa, né, para quem não recolher a contribuição sindical? Isso. Hoje é o último dia, né? Só relembrando que hoje é o último dia para pagamento. Após amanhã, nós temos os encargos legais. O que são os encargos legais? Vamos aqui. A segunda via, como eu disse, os encargos legais são 10% nos 30 primeiros dias. Depois eu vou ter mais 2%, né, por mês subsequente, mais 1% de mora. Então, são encargos bem pesados, por isso que a gente sempre fala para a pessoa pagar até a data do vencimento. A guia da contribuição, ela vale por 90 dias, sendo que é necessário a inclusão desses encargos após a data de hoje. E o produtor que precisar comprovar o pagamento da contribuição sindical pode pedir alguma declaração, certidão? Sim, nós temos duas modalidades. A declaração, ele pode tirar isso no site também. A declaração vai mostrar todos os exercícios que ele pagou, tá? E a certidão, ele necessita ter os últimos 5 anos quitados para que ela seja disponibilizada para ele, para o produtor. Eliane, nós recebemos algumas perguntas e a gente queria que você tirasse a dúvida, portanto, desses produtores, telespectadores aqui do canal do produtor, né? Ok. Vamos à primeira pergunta, então. Como faço para pagar a guia da contribuição sindical rural após o vencimento do dia 22, hoje no caso? Isso. Então ele tem a possibilidade de pagar até mesmo com a guia que ele recebeu no banco, porém vai ser feito os cálculos, né? Ele pode também tirar a segunda via, que também já vai vir calculados os encargos legais, ou ligar para a CNA, ou então procurar a federação do seu estado. Perfeito. Vamos à próxima pergunta, então? Tenho imóvel aqui em Cuiabá, capital mato-grossense, e outro imóvel em São Félix do Xingu, no Pará. Eu tenho que recolher 2 vezes? Se não, como eu faço para pagar? Não, não é necessário recolher 2 vezes, tá? A guia da contribuição sindical, ela vem em nome do produtor rural e com todas as propriedades que ele declara. Então, ele paga em um boleto todos os seus imóveis, não há necessidade de pagar separadamente. Vamos à terceira pergunta, então? Quem recebe os valores da contribuição sindical? Bem, o valor da contribuição sindical, ela é para o sistema.
60% desse valor vai para o sindicato, 15% para a federação, 20% para o Ministério do Trabalho e Emprego e 5% vai para a CNA. Ela é toda distribuída dentro do sistema. O maior beneficiário é o sindicato. E é importante lembrar, né, Eliane, que o sindicato, as federações, a CNA defendem os interesses do produtor, né? Com certeza, defende os interesses. É até interessante dar um exemplo que há 10 dias a CNA ela está dando uma consultoria jurídica para aqueles contratos de integrantes do produtor junto com a agroindústria. Sem essa receita da contribuição sindical, a gente não conseguiria estar contratando bons advogados, bons técnicos para fazer essa consultoria, esse tipo de trabalho e serviço, prestando esse serviço ao produtor rural. Perfeito. Vamos então à próxima pergunta do telespectador. Vendi minha área, o que eu devo fazer? Bem, primeiramente ele tem que informar isso à Receita Federal, tá? Falando para ele que ele vendeu a área. Quando ele faz essa alteração na Receita Federal, ele vai mandar essa documentação para a CNA e a gente vai fazer as alterações e emitir uma nova guia para ele. Certo. O telespectador envia mais perguntas para a gente. Sou arrendatário, pago contribuição sindical rural? Não. Quem paga a contribuição sindical rural é o dono da propriedade, é o produtor rural. Caso o arrendatário tenha um contrato que nele fale que ele é obrigado a pagar, ao invés do produtor, isso é uma relação entre o arrendatário e o produtor rural, mas nós vamos cobrar do proprietário da terra. Certo. O arrendatário, portanto, ele tem o direito de explorar a terra, está pagando para o dono, mas ele não precisa pagar a contribuição sindical. A não ser que isso esteja no contrato dele de arrendamento. Aí é uma relação entre ele e o proprietário do imóvel. Por exemplo, está no contrato que o arrendatário tem que pagar, mas ele não pagou. Quem é que fica com a dívida no final das contas? A dívida é o proprietário, ele que tem a obrigação de recolher a contribuição. Mesmo que no contrato ele esteja prevendo que o arrendatário tem que pagar. Mesmo no contrato, a CNA não intervém nessa relação. Perfeito, tá ótimo. Mais uma pergunta. Meu pai faleceu e eu estou trabalhando na terra, a contribuição chegou no nome do meu pai. Sou obrigado a pagar? Sim, o espólio, o herdeiro, ele é obrigado a pagar a contribuição sindical até que se resolva aí por meio das burocracias jurídicas aí, dos herdeiros, até ficar certinho no nome do novo dono. Até então, eles devem pagar a contribuição mesmo em nome do falecido. Eliane, a gente recebeu várias perguntas aqui de telespectadores, produtores, né? Mas qual que é a dúvida mais frequente que vocês costumam receber na CNA na época do pagamento da contribuição sindical? A dúvida, às vezes, mais frequente é quanto ao cálculo, né? Que é interessante falar que dentro do site da CNA tem uma cartilha explicativa com a tabela da contribuição sindical. O que é a contribuição sindical? Ela é muito bem explicativa. O produtor pode entrar lá, fazer um download dessa cartilha. Lá tem todas as informações. Fora o valor da terra, que eles têm muita dúvida, o VTN para cálculo, a tabela, a data do vencimento, que é hoje, dia 22, é importante lembrar que o pagamento espontâneo livra dos encargos legais, né, e futuros problemas aí na retirada de certidões, de declarações, né, e no mais a gente está à disposição lá no nosso departamento para qualquer dúvida. Tanto a CNA como as federações estão à disposição a qualquer momento para o produtor rural, para o nosso contribuinte. Eliane, como é que é feito esse cálculo, então? A grosso modo, de uma maneira simplificada, explica para a gente. Vamos lá, grosso modo. Você tem o valor da terra, tá? O valor da terra que você declara no ITR. Você pega o valor e você vai encaixar dentro das linhas, das faixas que tem na tabela da contribuição sindical. Lá você pega o valor e multiplica pela alíquota. E essa multiplicação vai te dar o valor da contribuição sindical. Lá nós temos um cálculo tanto na tabela progressiva como o cálculo direto, que é a parcela adicionar. Ambos os cálculos dão o valor da contribuição sindical.
Portanto, hoje segunda-feira, é o último dia para o pagamento da contribuição sindical. O último dia. A gente tem que prestar atenção. Hoje é o último dia, não vamos aí, né, ter que pagar encargos legais. Lembrando que multa e juros da contribuição sindical, ela é toda destinada ao sindicato. Ela não é distribuída, como eu falei anteriormente, né? Esses valores vão todos para o sindicato. Perfeito. Conversei aqui com a Eliane Brozovski, a coordenadora de arrecadação da CNA, falando a respeito da contribuição sindical que termina hoje. Eliane, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Agradeço, às ordens.